Olá, amados irmãos e irmãs, paz e bem. Voltamos com o nosso estudo. Isso é um estudo. O Tratado de Demonologia, nós estamos estudando o nosso inimigo para o combate. Ao contrário do que as pessoas julgam o livro pela capa, do que as pessoas que falam sem ver o conteúdo, não é um canal demoníaco, não é um canal que faz apologia ao demônio. Pelo contrário, é um canal cristão, é um canal da doutrina católica apostólica romana, no qual nós trazemos informações essenciais para a nossa batalha espiritual no nosso dia a dia. Todo combatente que vai para o combate, todos os guerrilheiros que vão para uma batalha, eles estudam o inimigo. E nós temos essas armas, porque é muito rica a doutrina da Igreja Católica. Então, amados irmãos e irmãs, simplesmente esse canal está nos ensinando como que o demônio age, como que o demônio nos seduz, como somos fáceis de ser enganados. E temos a arma para combatê-lo, para conhecê-lo e não cair nas suas armadilhas. Então estamos aqui ensinando, falando do demônio. É lógico que se estamos estudando ele, vamos falar dele, e mostrando quais são as maneiras que ele age e como se defender, tá bom? Então este canal tem o intuito de trazer informações essenciais para a nossa vida espiritual, pouco falado na nossa igreja. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Iniciamos então o nosso terceiro capítulo, já estamos na parte 8, que vem com a questão 49 e 50 hoje. A 49 vem com o seguinte tema: um demônio pode causar falsas visões em um místico? E a questão 50 vem falando assim: pode causar estigmas em alguma pessoa o demônio? Assunto sério. Nós temos aí Padre Pio, que recebeu os estigmas de Jesus Cristo, São Francisco de Assis, alguns santos aí receberam esses estigmas, Então, vamos ver também o que vai falar o Padre José Antônio Forte. Iniciamos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Questão 49. O demônio pode causar falsas visões em um místico? As naturezas angélicas têm o poder de inspirar visões e locuções em qualquer mente humana. Agora, para evitar a confusão que esses acontecimentos podem causar às almas, caso ocorram com frequência, Deus praticamente não permite que se ocorram, apenas os permite em raríssimas ocasiões e quando a pessoa tem meios para descobrir a verdade. E se Deus não controlasse o poder do demônio, esse apareceria continuamente como um anjo ou um santo. Há casos em que se revelou inclusive com a aparência de nosso Senhor Jesus Cristo. Num caso excepcional em que haja uma revelação mística a uma alma, e seu diretor espiritual entende que o demônio possa estar oculto, existem dois critérios que podem esclarecer: seguidor de inspiração que nos leve ao bem como se viesse de Deus. Segundo, obedecer o diretor espiritual acima de toda relação. Se uma relação, aparição ou mensagem seja verdadeira ou falsa, seja fruto da imaginação do demônio ou de Deus,
nos leva a fazer o bem. Quer dizer, nos excita a executar obras de caridade, de oração, de sacrifício e etc. Então a sigamos como se viesse diretamente de Deus. Na pior das hipóteses, se for o demônio que estiver predicando o bem, por que não fazê-lo? Se o demônio nos predica o bom caminho, não devemos fazê-lo porque é mau o predicador. Ou seja, se o demônio ali, com as suas tentativas, está nos impulsionando a fazer o que é o bem, não é só porque ele é o demônio, o tentador, que a gente não vai fazer bem, vai continuar sendo bem, mesmo que venha do mal. Deu para entender aí, né? Com essa regra de conduta se elimina todo tipo de escrúpulo e se evitam perdas de tempo, de buscar origem e inspirações da alma. As pessoas começam a achar se é do demônio e se é de Deus e começam a se perturbar. Amados, se está te levando a fazer o bem, mesmo que não venha de Deus e você está fazendo o bem com aquela vontade, não importa que seja do mal. Então não castigue a sua alma, não castigue a sua espiritualidade. Agora sempre se deve colocar à frente dessas supostas revelações a ordem do confessor ou diretor espiritual. Não importa a bondade e a nobreza que nos solicitamos com essa suposta revelação. Tudo deverá seguir a obediência ao confessor. Acrescento que aquilo provém diretamente de Deus, decorre pelos caminhos da obediência aos legítimos pastores. Receber revelações é um dom menor que a obediência. Assim, se as revelações provirem do demônio ou entrarão em conflito com a nossa obediência ao confessor, imediatamente deixarão de nos conduzir ao bem, intercalando a excitação ao mal. O demônio tampouco aguenta provocando o bem. Agora, se a revelação é de Deus, não há conflito entre relação e diretor espiritual, pois a obediência a ele é obediência a Deus, por intermédio desse clérigo. A obediência a uma relação é sempre uma obediência a uma suposta relação. Ao contrário, a obediência ao diretor espiritual é sempre algo santo, é sempre algo seguro. Dirigido deve recordar a máxima de obedecer sempre, desde que não seja pecado. O místico não somente não está liberado da obediência, como está sujeito a ela. E a razão disso é que o místico está sempre em perigo de cair em tentação. Por isso ele deve desconfiar mais de seu próprio juízo, deve submeter-se, ser mais humilde que o homem mais pecador que ele. Do contrário, ele pode tornar-se como o diabo, que, enamorado de si, corrompe tudo que receber. Digo isso com especial conhecimento de causa, pois há alguns anos fui escolhido como diretor espiritual de uma alma que tinha vários dons extraordinários. Pude comprovar com veracidade desses dons em muitas das ocasiões, sem que me restasse dúvida a seu respeito. Mas aquela pessoa passou a não escutar mais as direções. Considerava que estava tão avançada na perfeição como poderia ser guiada diretamente pelo Espírito Santo. Ao perceber que uma terrível soberba vinha no horizonte, mesmo distante, minhas indicações se converteram em ordens. Mas a pessoa optou por seguir suas próprias inspirações, de maneira tal que, lentamente, ao longo dos anos seguintes, pude contemplar, sentado na primeira fila, essa pessoa dizer como havia
chegado à soberba. Finalmente dei-lhe um ultimato: ou me obedecia, ou eu deixaria de ser seu diretor espiritual. Optou por seguir seu próprio caminho, o do Espírito Santo, segundo ela. Um ano mais tarde eu soube, por seus amigos, que ela acabou caindo em pecados cada vez mais graves. Tanto assim que perdeu seus dons. Dons que eu havia conhecido e que eram reais, impressionantes. Uma terrível história que sempre me lembra o feito de que no caminho à santidade há muitos que caíram à sarjeta, cujos nomes nunca conheceremos. Questão 50. Pode causar estigmas? O demônio pode causar estigmas em alguma pessoa? Para quem não sabe, estigmas são as chagas de Cristo, né? As mãos, nos pés, no lado aberto de Cristo. Então, esses são os estigmas. O demônio pode fazer isso em uma pessoa? Sim, o demônio pode causar estigmas. Eu relutei em acreditar em tal coisa, embora o cardeal Bona argumentasse que tal fato foi comprovado através de alguns exemplos incontestáveis e que havia sido testemunha desse. No caso do possuído de Londum, eu resistia a aceitá-lo, porque considerava que os estigmas eram fenômeno de caráter essencialmente externo, que envolvia uma espécie de comprovação divina a respeito do sujeito que os carregava. Quer dizer, outros fenômenos místicos são ocultos, são dados para o bem da pessoa que os possui, mas a estigmatização se dá essencialmente aos demais, para mostrar aos demais. Por isso, são marcas externas. E se são, acredite, uma espécie de confirmação divina da santidade de quem carrega. Assim, São Paulo afirma: de hora em diante, ninguém me moleste, porque trago em meu corpo as marcas de Jesus. Gálatas 6:17. A esse versículo cabem várias interpretações, todas elas igualmente plausíveis, mas ao falar sobre estigmas, pareceria fortalecer que se trata de uma espécie de manifestação do favor divino, impressão espontânea. Por outro lado, entre as pessoas que conhecem tal fenômeno, porém ainda que sejam assim, o certo é que mais tarde conheci, não em primeira mão, mas através de vídeos, no caso Pseudomessias, que sangrava em algumas partes do corpo. Não eram propriamente estigmas, mas a pele sangrava. A conclusão que tiramos de tudo isso: talvez a grande lição do fato anedótico seja que o mesmo Deus que nos dá sinais para saber a verdade também nos deu a inteligência para discernir os sinais. O Deus de inteligência tem o prazer de propor esse tipo de quebra-cabeça para resolvermos. A estigmatização é um sinal divino, mas mesmo os sinais divinos devem ser discernidos. Olha só, é um sinal divino, mas mesmo os sinais divinos devem ser discernidos. A origem de qualquer caso de estigmatização, como de qualquer outro fenômeno místico, será deduzida dos frutos que produza na vida daquela pessoa. Nós os conheceremos por seus frutos. Os frutos do maligno são soberba e desobediência, definitivamente o pecado. Os frutos da alma de Deus são a humildade, a obediência, a vida de sacrifícios e a virtude. O torno a repetir que o fato de os estigmas poderem ser causados pelo demônio é muito esporádico e acidental.
mas o aprendizado que se tira deles é muito importante para qualquer área eclesiástica. Tudo pode ser falsificado, menos a virtude, os sinais, os raciocínios dos teólogos, as boas razões, as intenções. Tudo é suscetível de ser torcido ou manipulado. A única que não pode fingir as 24 horas do dia, aos 365 dias do ano, é a virtude. Amados irmãos, nossas duas questões, terceiro capítulo, parte 8, termina por aqui. Hoje falamos da questão 49, um demônio pode causar falsas visões em um místico, e a questão 50, pode causar estigmas. Até amanhã, se Deus quiser, continuaremos com o nosso terceiro capítulo, parte 9. Tem muito para a gente aprender ainda, são mais de 150 questões. Se inscreve no nosso canal, compartilha, leve adiante esse canal, faça esse canal crescer para que outras pessoas se armem, aprendam a conhecer o inimigo, tenham o desejo de manter sua vida de oração mais forte, porque quando conhecemos aquilo que lutamos, podemos pedir a Deus forças mais específicas. Amados irmãos, até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe a todos vocês.